No Bem Amigos, o Rogério Ceni foi o convidado, o Marquinhos junto e o Rodrigo Caio junto, pós-jogo, e surgiu esse assunto novamente do fair play no jogo contra o Corinthians e tal, e o Rogério não se furtou dessa resposta, e o Rodrigo Caio também manteve a mesma posição de que faria tudo de novo, e o Rogério Ceni disse que o Tite, quando convocou o Rodrigo Caio, não pelo cartão, esse episódio do cartão, e pelo futebol que ele joga. Se fosse o técnico da seleção, o Rogério também levaria o Rodrigo Caio pela bola que ele joga e não pelo cartão, e que o Tite e o Rodrigo Caio devem ser pessoas melhores do que ele, Rogério Ceni. Foi até uma entrevista boa, na minha opinião, do Rogério Ceni após a partida lá no Bem Amigos, que ontem foi comandado pelo Luiz Carlos. Muricy para trocar. Muricy, até de bom humor ali, de brincadeira, vem no meu lugar que eu vou aí. Eu sei como é difícil agora. Agora eu sei como você sofria. Agora eu sei, não imaginava que era tão difícil. Muricy, você chutou alguma coisa no vestiário já? O Muricy já caiu no peito do presidente quando chutou um copo d'água. O Muricy disse. É verdade. E você é mau caráter por causa disso? Você é uma pessoa pior por causa disso? O Rogério perguntou pro Muricy. O Rogério Vanderlei, amem ou odeiem, essa é a realidade. Ele sempre foi assim, desde jogador. Ele não se esconde, ele não faz tipo. O Rogério não é uma pessoa falsa, essa é a verdade. Ou você gosta do Rogério ou você não gosta do Rogério. Essa sempre foi a personalidade dele. E essa foi a entrevista que ele deu ontem, muito boa, no Bem Amigos. E jogou pra longe os números. Muito melhor a entrevista sem essa chatice de números. Porque números vai pro bingo, entendeu? Muito chata essa história de números. Falou só de bola. E o São Paulo, na minha opinião, agora pode engrenar, Vanderlei. Sábado é uma parada dura contra o Palmeiras. Não foi um jogo de encher os olhos, mas valeu muito mais pela vitória do que pelo futebol. Eu queria falar um pouquinho sobre o Rogério Ceni. Eu acho que o Rogério desabafou ontem, Vanderlei. Na verdade, ele estava amparado pelo Rodrigo Caio e na bancada estavam Juninho Paulista e Muricy Ramalho, ou seja, ele estava completamente à vontade. E para completar, o Marquinhos do Avaí, que também jogou com ele no São Paulo, ou seja, ele estava completamente amparado, ele abriu o coração como nunca, o Márcio disse muito bem, eu gostei, eu estava fazendo o fim de jogo aqui, acompanhando, e o Bruno Prado, inclusive, destacou que ele disse que largaria as questões mais técnicas e passaria a falar um pouco mais da partida e tudo mais. Rogério, é o seguinte, eu acho uma bobagem isso. Primeiro porque você tem personalidade, você tem força, você tem representatividade, e abrir o seu coração ontem foi muito legal, porque a imprensa, o torcedor pôde ver um Rogério diferente, com personalidade, como você disse, é bem verdade, Márcio, mas viu um Rogério diferente. Acho que é importante, sim, fazer uma mescla, porque os números, eles são importantes. Aqueles que acham que não ou seja, eu acho que é importante levar o número para que a imprensa, para que o torcedor possa observar, fazer reflexões e comparativos, se evolui ou se involui, mas é fundamental. Então, se der para você, meu craque, fazer uma mescla na sua preleção, no pós-jogo, e chegar um pouco antes para favorecer a equipe de repórteres que sai muito tarde do estádio, eu acho que seria bem legal. Sobre a entrevista do Rogério, até acho que a entrevista no Bem Amigos teve coisas mais interessantes que a coletiva dele. Eu acho que a entrevista foi muito boa. A maioria das pessoas achou boa. Também acho que a maioria das pessoas achou boa porque o time ganhou, né? Se o time perdesse, iam achar ruim. Lógico. Isso acontece bastante, o Rogério destacou isso, e é verdade. Sobre o negócio do fair play, como eu falei, acho que o Rodrigo Caio tomou a atitude correta, mas acho que deu, né? O que o Rogério falou é correto, ele é convocado para a seleção, se colocar no Rodrigo Caio a marca que ele é convocado por causa disso, é ruim até para ele já foi convocado outras vezes, não é por causa disso que ele está sendo chamado, ele está sendo chamado porque ele é um bom jogador, fez uma ótima Olimpíada, já esteve com o Tite em 3 outras convocações, não é a primeira, então isso é ruim, e eu acho muito complicado definir caráter e características das pessoas por uma entrevista, por uma coisa, ele é arrogante. Eu não convivo com ele para dizer se ele é arrogante ou não, eu não sei. Eu acho que é muito pouco você numa entrevista definir que o cara é isso ou que o cara é aquilo. Ele é do jeito dele, e o jeito dele é errado e o meu é o certo, ou de outra pessoa é o certo. Não, é o jeito dele. Acho que para falar que uma pessoa é arrogante, acho que tem que conviver mais com a pessoa, conhecer a pessoa de verdade no dia a dia e não numa entrevista ou outra. Então acho que isso aí é um pouco complicado. E outra coisa que ele falou que eu concordo foi o tamanho da repercussão da história da prancheta, né?
Uma coisa que, para mim, não tem a menor importância. É uma bobagem que vira uma coisa maior porque o time tá perdendo. Então, se o time estivesse ganhando, eu ia achar legal, né? Ele motivou. Então, se tá perdendo, quer dizer que o clima não é bom. Então, ele tem razão. Foi uma repercussão acima do que deveria ser. Acho que as coisas têm o tamanho que tem.